Eu não sei se vocês estão ligados, mas rolou o Mortal Kombat 2. E por mais incrível que pareça, esse filme está sendo elogiado. E por quê? Vamos primeiro trazer aqui algumas coisinhas. Cal Urban diz que interpretar Johnny Cage em Mortal Kombat 2 foi o maior desafio físico da carreira. Não duvido. Porque foi complexo de fazer? Não, porque ele é velho, né? Ele tá velho, né? Ele faz papel de galã no filme com essa lata, mas é por conveniência de roteiro. Cal Urban revelou que realmente executou um dos movimentos mais icônicos de Johnny Cage durante as filmagens de Mortal Kombat 2 e quase saiu machucado do set. O ator que interpreta o Astro Hollywood, o lutador do filme, confirmou o portal Comic Book que fez os espacates de verdade, o mesmo usado por Johnny Cage no seu clássico golpe Nut Punch. Sem dúvida, esse foi o desafio físico mais difícil que já enfrentei em toda a minha carreira no cinema. Começamos do zero, aprender a se mover, agilidade, exercício de velocidade, movimento, forma e estilo. Tudo é muito específico, não é como uma briga de rua em que você pode simplesmente se impor. Questionado sobre lesões, o ator foi direto. Não me machuquei, quase, mas fiz espacates de verdade. Aí pra ele descrever, né? O golpe em questão, que é que o cara que o Johnny Cage exige que ele desça ao chão em posição de espacate para atingir o adversário na virilha, um dos momentos mais memoráveis e debatidos da franquia desde os tempos dos fliperamas. E assim, por coisas assim, né, que o filme tem chamado a atenção. E tem outra notícia que eu vou ler aqui, ó, do mix de séries. Épico final foi salvo por refilmagem, né? E aqui, ó. Adeline Rufus, atriz que interpreta a Kitana, que tá aparecendo em destaque na tela para vocês aqui, revelou que a grande cena do final foi criada apenas durante as refilmagens. Segundo a atriz, o momento acabou se tornando a cereja do bolo da sequência e ajuda a preparar diretamente o futuro da franquia. A sequência reúne alguns dos personagens mais importantes do universo da série em uma missão inesperada após o torneio mortal. Como é a cena final? Basicamente eu não vou falar tanto assim, porque tem spoiler e tudo mais. Eu quero me ater um pouquinho aqui, né? Aí falou, a cena não fazia parte do filme, explicou que pro Collider que esse encerramento surgiu apenas durante as filmagens, realizadas meses após o término do plano principal. Segundo ela, a ideia foi fortalecer o impacto emocional do final e ampliar possibilidades para Mortal Kombat 3, né? Assim, aqui tá a galera do filme, né? E falo que preparar uma continuação e tudo mais, mas o que, que eu queria, depois de colocar esses pontos para vocês, na verdade, trazer? Eu assisti, né, o 2, mas antes do 2 eu fiquei refletindo assim, pô, eu lembro do um, mas eu não lembro da história do um. E era pandemia e tudo mais, e aí eu fui ver por que, que eu não lembrava da história do um. Porque eu não tinha visto. E aí, eu utilizei o chat para me ajudar. E ele falou: chat, eu tenho poucos minutos, eu preciso que você resuma Mortal Kombat para mim, falando a minutagem que eu tenho que assistir desse filme, para que eu consiga resolver ele no mínimo de tempo possível para assistir o 2. E, e aí ele conseguiu fazer para mim um resumo muito honesto em 40 minutos. Né? E eu adorei, nossa, achei maravilhoso, mas falando sério, né, o primeiro filme, ele aposta num protagonista. É tipo assim, todo mundo parece coadjuvante no filme. Entende? Você não olha pra um cara no filme ou uma garota no filme assim e fala, pô, personagem pica, hein? Inclusive o principal, né? Que é criado pro filme. Tipo, pô, Mortal Kombat tem uma cacetada de personagem. Você vai e cria um personagem pro filme. E tem, logicamente, as piadinhas, né? Do apelão lá, de toda hora passando rodo e tudo mais. Algumas coisas de jogabilidade. O Game Over tem também. Então, você tem várias coisas pra apetecer o fã ali. Só que falta o clique. Falta a parada você olhar tal assim. E falar, tipo, pô, maneira essa história, hein? Não clica o primeiro filme. A única coisa que tem é aquele ator que eu sempre esqueço o nome lá que faz o Scorpion lá, que ele faz todo tipo de asiático no cinema.
E fez aqui de novo, mas pelo menos a gente sabia que ele ia morrer e ia continuar na história, né? Mas aí veio o segundo filme, né? E a galera, visto a tragédia que foi o primeiro, totalmente sem esperança, né? Começou a abordar as coisas do filme, a falar e a se surpreender com achar algo bom do nada que era. Entende? E isso tudo pode ser muito bem endossado, porque assim, eu vou meter tanto a spoilers, mas um eu vou ter que dar aqui. Que uma das grandes coisas desse filme é consertar a cagada do primeiro filme, que é personagem mentado, né? Você tem um tanto de personagem que nem apareceu no 3 que você podia utilizar, e é que nem Mario, entendeu? Acaba que no final dessa discussão a gente vai chegar no ponto que é que nem o Super Mario. Aí eles tiram o cara de cena, né? Tirou o cara de cena e deu protagonismo pro Cal Urban, né? Que, pô, Cal Urban, se querendo ou não, ele é um cara que ele tem presença. Só ver o que ele faz no The Boys, que a gente vai debater daqui a pouquinho também. Então, ele. Tipo assim, ele a todo momento você bate o olho nele e fala, pô, esse cara não é forte, esse cara tá numa roubada ali, entende? Só que faz sentido com o todo. Porque uma coisa que o 2 faz, o 1 tenta fazer e não consegue. Apesar de ser o mesmo diretor e tal, assim, mas o 1 tenta fazer e não consegue sair do lugar. É abraçar a galhofa. Cara, Mortal Kombat é galhofa. Mortal Kombat, o jogo, ele se leva a ser o máximo que pode. Aí chega lá, você aperta um final especial, ele vai pra galhofa total. Entende? Cara, tem memórias muito vívidas de Mortal Kombat do Super Nintendo, porque foi uma revolução. A questão de captação de movimento deles, entre aspas, gigantescas, fotorrealistas, deixava os combates, entre aspas, mais realistas, entende? E você sentia mais autenticidade, visto que era um videogame de pixels, entende? E até depois, a gente, pô, anos 2000 na internet, comunidades do Orkut, fotos do Ed Boon, fotos da galera, assim, na produção, fazendo captação de imagem de Mortal Kombat, entende? Então, o jogo se beneficia muito da sua origem, de gerar um impacto através de seriedade. Mas você chega no 3, no jogo 3, não é galhofa total. Pô, tem bebê, tem o Toasty lá, entendeu? Tem várias coisinhas assim que te tiram totalmente do sério. Então, cara, por mais que você queira trazer coisa séria, você tem que abraçar a galhofa. E o Johnny Cage do Cal Urban é a galhofa. Entende? O personagem dele surge de uma galhofa. Ele é uma galhofa de Hollywood, o personagem. E aí o Cal Urban, ele é um personagem que abraça a galhofa. E faz parte da construção do personagem da mitologia, né? Ao passo de que uma coisa que faltou para os outros personagens sobrou na Kitana. A Kitana é muito legal, a construção dela aqui, muito coerente e você sente um peso de heroísmo na construção dela, assim. Cara, basicamente esse filme, ele dá uma sequência muito honesta, deixando esperança. Porque, assim, você saiu do zero absoluto, de um lugar que ninguém não queria nem ver pintado de ouro, entende? Pra um lugar que agora as pessoas têm um mínimo de interesse. Isso é muito grande visto o que era esse filme, sabe? O que era essa franquia, que era tipo, praticamente natimorta. Mas tem coisas muito interessantes colocadas, porque é aquela história, quando você faz uma história bem azeitada, não só de roteiro, porque, cara, não vou falar de roteiro também, né? Que, nossa senhora, né? É Mortal Kombat, não tem como você falar no roteiro assim. Mas de um lore, assim, bem colocado, você consegue trazer mais autenticidade quando você vai fazer aspirações que você quer fazer. E, e até os maneirismos de jogo aqui, eles são muito mais orgânicos, sabe? Eles fazem um afago maior no fã do que no primeiro filme, sabe? Parece muito mais fluido, digamos assim, isso. E, cara, enriquece.
Enriquece a narrativa, enriquece a história, enriquece o modo com que você conta. Então, talvez sim. E nenhuma parada, tipo, que você pode falar também. Ah, mas é assim porque tem o primeiro filme, você conseguiu desovar um tanto de coisa no primeiro filme que você não precisou contar no segundo. Não. Você poderia muito bem já começar no primeiro filme tendo essa construção muito bem definida e tal. Porque, cara, os personagens estão lá, entende? E as construções mal feitas também no primeiro filme estão lá. Você tem uma ou outra, assim, que é mais legal. Tipo assim, os primeiros 12 minutos do primeiro filme é bem feito, assim. É onde o. Cara, eu vou até pesquisar o nome dele aqui. Pra não ficar falando. É o Ranzo Rasashi, se eu não me engano. Que. Não, Ranzo Rasashi é o nome do personagem, né? É o cara. Eu esqueço o nome desse cara. Hyoruki Sanada. Agora sim. Que assim, se você não tá lembrando, entende? Se você tá perdido, é esse cara aqui, quer ver? Eu vou colocar a imagem dele e você vai falar. Ah, é ele mesmo, né? Todo filme de asiático Hollywood, ele é ele que faz. Entende? Então, assim, os primeiros 10 minutos, 12 minutos do primeiro filme é bem maneiro, é bem legal. Mas depois disso, que entra o cara lá, o personagem inventado, e fica uma loucura e tudo mais, assim. Então, assim, era só fazer o fácil, entende? Eles tinham um cara que poderia. Pô, se faz o primeiro filme. Cara, o primeiro filme ele é tão aberto, ele é tão de qualquer jeito, você pode colocar protagonismo em qualquer um. Você poderia colocar protagonismo nesse Scorpio aqui. Mas não, eles foram lá e inventaram o personagem. Mas isso afastou muita gente e deixou ele com esperança negativa pro segundo filme. E aí o segundo filme faz, entre aspas, o mínimo, com duas coisinhas legais, como o Johnny Cage e a Kitana, e cresce bastante, entende? Então, assim, por mais incrível que pareça, dá pra ter esperança no terceiro filme Mortal Kombat, entendeu? E a logo tem que ter o 3, né? Porque se não tiver, não vai. Não é Mortal Kombat, tá ligado? Só de colocar isso no pôster vai gerar mais, sei lá, 100 milhões de bilheteria pra esse filme. Nem sei quanto foi. Eu sei que a bilheteria, tipo assim, ela foi boa, mas não superou Michael, não superou o Prada 2, né? Mas enfim. Fica aí a esperança no universo de Mortal Kombat. Quem diria?